E a corrida eleitoral entra agora oficialmente nas últimas 2 semanas de campanha. Faltam 14 dias para o primeiro turno. E para analisar, então, os desdobramentos desses últimos dias e, claro, a última pesquisa eleitoral divulgada hoje, eu converso com o economista e cientista de dados e cientista político também, Andrei Roman. Boa noite, Andrei. Bem-vindo aqui na CNN. Boa noite, Muriel. Sempre um prazer. Prazer. Roman, quero a sua avaliação com relação, primeiro, a essa pesquisa de modo geral. A gente percebe que, com essa pesquisa IPESP divulgada hoje, a gente tem, basicamente, um cenário de estabilidade. Qual que é a sua avaliação? Sim, realmente é um cenário de estabilidade, tanto a base do Bolsonaro quanto a base do Lula estão muito bem cristalizadas e é isso que a pesquisa revela, como todas as últimas pesquisas reveladas ao longo das semanas anteriores. A gente vê uma certa tentativa do Lula de tentar definir a eleição no primeiro turno. Ele vem falando sobre isso de forma explícita ao longo dos últimos dias. Falou recentemente sobre a necessidade de combater a abstenção e mobilizar eleitores que não votaram nos ciclos anteriores, que não se apresentaram às urnas. Ele, ao mesmo tempo, está fazendo um apelo muito forte aos eleitores mais moderados, de centro, mas que desaprovam hoje em dia o Bolsonaro, para tentar definir a eleição no primeiro turno. Ele está bastante próximo, 45% nessa pesquisa IPESP. Várias outras pesquisas mostram ele até mais próximo de 50%. Então, existe uma chance de definir a eleição no primeiro turno, na minha opinião. Isso não quer dizer que Bolsonaro não tem chances de reverter a situação atual. Ele, como a gente sabe, tem uma grande fortaleza em termos de redes sociais, e isso, em ciclos recentes na América Latina, vem tendo um papel muito importante em termos de oferecer-nos surpresas, como, por exemplo, aconteceu no Chile ou na Colômbia. A gente viu reviravoltas muito significativas, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno dessas eleições presidenciais recentes. Então, o Bolsonaro segue competitivo. Me parece que teremos pela frente eventos importantes que poderão novamente impulsionar uma onda bolsonarista. Temos debates presidenciais, temos eventos de campanha, mas a gente vê aí um cenário muito consolidado, com esses dois candidatos aglutinando a grande maioria dos votos. Tanto o Ciro Gomes quanto a Simone Tebet não conseguiram decolar, eles estão bastante parados. Nessa pesquisa do IPESP, o Ciro com 7 pontos, a Simone Tebet com 5 pontos. Então, a chance de definição no primeiro turno, tanto do lado do Lula quanto do lado do Bolsonaro, se a gente tiver algum tipo de reviravolta a favor do Bolsonaro, essa chance de definição no primeiro turno me parece cada vez mais importante. Eu quero pegar justamente por esse ponto, Roman, justamente levando em consideração que esse primeiro turno, essa discussão, é o foco agora da campanha do ex-presidente Lula, até porque eles estão fazendo muita campanha em torno aí do voto útil, tem puxado muito também o eleitor de Ciro Gomes, de Simone Tebet, e a gente tem, por outro lado, como você falava mesmo, Ciro Gomes do PDT tem 7%, Simone Tebet do MDB aparece com 5%, tecnicamente empatados, não estão realmente avançando, e por outro lado, a campanha do ex-presidente Lula agora reforça cada vez mais essa ideia do voto útil. Quais são as chances, na sua avaliação, de realmente não existir um segundo turno e que o ex-presidente Lula consiga vencer em primeiro turno? As chances são grandes? Me parece que as chances são consideráveis, visto que esse 45% que a gente vê nessa pesquisa IPESP está expressado, se não me engano, em votos totais, não em votos válidos. Então, se a gente olha outras pesquisas, várias pesquisas mostram o Lula vencendo a eleição em termos de votos válidos no primeiro turno. Quase sempre está muito próximo daquela barreira de 50% mais um dos votos válidos. Então, essa chance realmente existe. Mas, mais uma vez, como a gente tem uma consolidação muito grande dos votos, tanto do lado do Lula quanto do Bolsonaro, me parece que é perigoso a gente falar que a eleição já está decidida, né, e que o Lula já venceu, né? Então, por mais que essa chance do Lula vencer no primeiro turno existe, uma chance significativa, a gente ainda tem aí várias semanas de campanha pela frente, possivelmente também uma campanha de segundo turno.
E como eu estava dizendo, a gente viu em ciclos recentes na América Latina mudanças significativas na reta final das campanhas. Os dois candidatos têm uma certa solidez, mas o Bolsonaro ainda tem armas em termos de discurso político significativas pela frente. Ele vem conseguindo ao longo desse ano mostrar uma certa melhora econômica. Ele vai pela frente tentar cada vez mais focar no discurso de combate à corrupção e com isso tentar relembrar ao eleitor a investigação da Lava Jato e a condenação passada do Lula. E também ele vai cada vez mais buscar atrair os eleitores com valores mais conservadores, os eleitores evangélicos, e tentar reverter a fraqueza que ele tem hoje em dia no eleitorado feminino. Então, com isso, eu acho que, assim, por mais que a gente enxergue nas pesquisas realmente chances reais do Lula vencer no primeiro turno, a gente também vê que existe uma certa resiliência do Bolsonaro, que continua competitivo, né? E que me parece, por conta disso, um pouco cedo em termos de simplesmente dizermos que a eleição está decidida. Teremos pela frente eventos importantes e poderemos ver mudanças de tendências de última hora. Pois é, eu quero pegar também nesse ponto, porque faltam aí 14 dias para o primeiro turno especificamente, faltam 14 dias. Se a gente for pensar, agora o presidente Bolsonaro amanhã chega a Londres para o funeral da Rainha Elizabeth II, também tem nessa semana o discurso na ONU, que tradicionalmente, né, o Brasil começa fazendo sempre. É uma exposição atípica em período de campanha, uma exposição forte que o presidente Bolsonaro vai ter nesse período, claro, ouvindo o discurso, também estando ao lado de grandes lideranças internacionais, também durante o velório, o funeral da Rainha Elizabeth II e também nesse discurso da ONU, que vai ser um discurso que, claro, vai ser muito divulgado a partir da fala do presidente Bolsonaro. Temos essa exposição por um lado, mas por outro lado temos um candidato à presidência da República tentando se reeleger que não vai poder estar fazendo campanha, viajando, né, divulgando, tentando conseguir votos, angariar votos. De que forma que essas viagens do presidente Bolsonaro, que começam a partir de amanhã, podem auxiliar ele durante esse período aí de campanha eleitoral? Essas viagens representam oportunidades em termos de apresentar o Bolsonaro como um líder relevante no plano internacional. Então, na medida em que ele consegue aproveitar bem essas oportunidades, em termos de mostrar que o Brasil tem um presidente respeitado no plano internacional, que consegue dialogar com líderes importantes pelo mundo afora, e com uma capacidade de apresentar bem o Brasil lá fora, acho que são oportunidades que ele pode capitalizar politicamente. A incapacidade dele de comparecer em alguns eventos de campanha dentro do Brasil me parece menos relevante, visto que todos esses eventos, toda a exposição que os candidatos recebem, tende a surtir efeitos principalmente a partir da comunicação que está sendo feita desses eventos. Então, o Bolsonaro não estará fazendo campanha presencial no Brasil, mas a campanha continua acontecendo nas redes sociais, na mídia. Então, toda a exposição internacional que ele vai ter nos próximos dias, caso a cobertura for positiva, pode ser capitalizada politicamente de uma forma importante. Agora, tem que também analisar que esse percurso diplomático do Bolsonaro também é um desafio, porque o que a gente viu ao longo dos últimos anos foi uma certa dificuldade do Bolsonaro em termos de dialogar com líderes dos países mais desenvolvidos. Tinha aí uma certa proximidade com o Donald Trump, mas uma vez que o Donald Trump saiu da presidência dos Estados Unidos, Bolsonaro ficou um pouco isolado. E neste momento, esse isolamento provavelmente será também algo bastante comentado no contexto dessa viagem. Tem poucos líderes internacionais neste momento de países da Europa Ocidental, por exemplo, sem falar sobre assim o clima de bastante tensão como Joe Biden, como presidente dos Estados Unidos. Ele tem um número reduzido de interlocutores neste momento. E também todas essas viagens que o Bolsonaro faz fora geralmente tendem a
sempre repercutir uma mensagem crítica em relação ao Brasil, do ponto de vista da questão de questões climáticas e a devastação da Amazônia. É quase sempre a pauta de cobertura da mídia internacional quando o Bolsonaro viaja, sempre relembrando o posicionamento do Bolsonaro em relação a essas questões ambientais. Então, dependendo assim de como o Bolsonaro conseguir aproveitar essa viagem, acho que pode representar um elemento positivo para a campanha, mas também existem riscos relacionados a essas críticas, eventuais protestos que a comitiva dele poderá receber no percurso dessas viagens. Levando em consideração também que a maior parte das pessoas já está decidida com relação ao seu voto e são poucos os que ainda estão indecisos, né? Nós conversamos com o cientista político Andrei Roman. Obrigada pela sua participação. Um prazer, Maria. Prazer é nosso. Boa noite.